gente fez aquele comentário da minha mãe, que perdeu 8 quilos, né? E o pessoal se empolgou. Ai, 8 quilos com cúrcuma. Não. São ações, tá? Essas dicas são apenas dicas. E eu costumo dizer que essas dicas até seriam mais uma muleta para que a gente consiga se empolgar, criar na gente um disparador de energia motivacional para que, agora eu vou usar cúrcuma e a cúrcuma vai me ajudar. Agora eu vou fazer a água que aumenta meu metabolismo e aquela água com gengibre vai me ajudar. Eu vou usar água com vinagre e água com limão, né? Esses são processos que a gente faz para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar a nossa saúde, tá? Se você ficar muito dependente de um processo único, de uma dieta específica, isso fica mecanicista, fica muito um caminho único, você não tem opções, você vai ficar enjoado disto, tá? Então, vocês se lembram da dinâmica do adoecer? E o que eu vou colocar para vocês agora, mais à frente vai ter um complemento, tá? De um psiquiatra falando sobre obesidade. Gente, quando eu vou no médico, lembra da nossa pedrinha? Essa é a ponta do iceberg que aparece sobre a água. E essa é a parte que fica submersa na água. Tudo começou aqui embaixo, tá? Se eu vou no médico nutricionista, ele vai me tratar essa porção externa. Ele não vai buscar o causador do meu processo. Se eu vou no médico endocrinologista, ele vai me tratar essa porção externa. E essa porção fica submersa e a gente não fica vendo. Então, eu posso retirar essa parte, mas eu não retirei essa. E essa vai voltar a crescer. Então, por conta desta ideia, tá? É que eu passei para vocês alguns videozinhos que eu queria mostrar para vocês algumas pessoas que eu gosto de seguir a título de conhecimento. E conhecimento não ocupa espaço para ninguém. Fica aí a dica para todos vocês, tá? Mas se eu tinha todo um conhecimento em cima de obesidade, isso que a gente passou aí é só uma pincelada, tem 1000 coisas para ser explorado, né? Eu cheguei à conclusão seguinte: eu também, quando chegava alguém e me pedia, eu quero perder peso, eu também tratava a pessoa daqui para baixo. E eu nunca entrava nesse caminho aqui. Até porque eu tinha uma questão, eu tinha dificuldades até para entrar nas coisas pessoais, nas coisas do indivíduo como ser humano, o que eu queria saber se eu não sou psicóloga, né? Então, essa é uma dica para que vocês comecem a se olhar nesse sentido. Se a gente continua indo no médico, se a gente continua indo no nutricionista e continua fazendo o processo de engorda e emagrece, o que eu estou fazendo de errado se eu busquei o profissional adequado, se eu busquei o educador físico, e o que eu estou fazendo de errado? É aquilo que a gente já falou anteriormente. Eu estou olhando só a parte final. A parte causadora está nas emoções. Por isso a dinâmica do adoecer foi falado lá no comecinho. Primeiro eu tenho um sentimento, um pensamento. Se eu acreditar que eu tenho pai e mãe obeso e eu vou ser um adulto obeso, porque eu tenho pai e mãe obeso, se isso virar uma crença para mim, eu posso fazer o que for. Eu não desconstruí a crença de que eu vou ser obesa porque o meu pai e minha mãe são obesos. Se eu
for uma pessoa que emocionalmente me deixa afetar pelo que chega até mim, por um sentimento ruim, e eu descarrego aquilo na alimentação, biologicamente eu estou causando o meu engordar. Então eu tenho que pensar quais são os disparadores que fazem com que eu vá ter uma atitude de buscar a comida. Então, concluindo, gente, não existe outra coisa mais definitiva para se tratar nas questões obesidade do que as emoções. As notícias que chegam para você, como você vai agir em relação a elas, tá? Todos os magros comiam hambúrguer com Coca-Cola normal, cheeseburger, batatinha. Todos os gordos comiam salada sem tempero nenhum, com Coca-Cola Light. Qualquer marciano que visse aquilo teria que concluir que salada com Coca Light engorda muito. E que hambúrguer é ótimo para perder peso, não para ser magro. Bom, eu não sei se é exatamente esta a verdade, mas o fato é que cada vez foi ficando mais claro para mim que as dietas para emagrecer são definitivamente uma coisa que engorda, né? Dieta para emagrecer engorda, e isto os americanos são a prova cabal, porque não há nenhum povo que faça mais dieta, nenhum povo que conte mais calorias, que tenha nos rótulos de todos os seus alimentos há acho que 15 ou 20 anos todos os componentes calóricos, né? Sabem quantas calorias tem em tudo, e o dado mais recente a respeito deles fala em 2/3 da população com sobrepeso. Tudo aquilo que vem se fazendo na nossa cultura a respeito da questão da obesidade deve estar errado. Tudo deve estar errado, porque cada ano o número de obesos aumenta. Então, se nós estivéssemos no caminho certo, perseguindo provavelmente resultados construtivos, nós teríamos que ter decréscimo, né? E não acréscimo no número de obesos, né? Os dados mais recentes dos Estados Unidos são complicados até em termos de longevidade, porque a obesidade não é muito favorável à longevidade. Então, pela primeira vez em muitos anos, a idade média, a vida média dos americanos começou a cair este ano, né? Um pequeno resumo de um trabalho publicado numa revista da Nova Inglaterra, que é um jornal médico dos mais conceituados do mundo. Então, nós temos que concluir, em primeiro lugar, que a obesidade é provavelmente fortemente influenciada por questões de ordem social e psicológica, mais do que biológica. Porque, apesar de que os meus colegas endocrinologistas hoje gostam muito de falar em doença, a obesidade como doença no sentido médico, é uma doença que, curiosamente, decuplicou em menos de 40 anos, cuja frequência decuplicou em menos de 40 anos. Então, toda vez que há uma mudança assim rápida na frequência de algum tipo de doença, nós temos que falar numa doença com forte componente social, não é? Não há como pensar de outra maneira. Aconteceu o mesmo com depressão, não é? E a depressão também tem que ser vista como uma doença fortemente influenciada por aspecto social. Não adianta ficarmos insistindo em falar na depressão como uma doença relacionada exclusivamente com a química cerebral. A química cerebral e a genética não mudaram nesses últimos 20 ou 25 anos. Talvez tenha havido algumas mudanças no critério de diagnóstico, mas não houve mudança efetiva na química nem na genética. A genética se modifica ao longo de milhões de anos. Tá certo que é verdade que o organismo humano foi feito e montado para a situação de escassez, não é? Porque era essa a condição objetiva dos nossos ancestrais nos tempos iniciais da Terra.
Mas, hoje em dia, a fartura alimentar é máxima, né? Hoje em dia existem interesses econômicos enormes gravitando em torno da questão do alimento. Existem fast foods em todas as esquinas, supermercados com oferta magnífica de todos os tipos de produtos, né? E, portanto, teoricamente, não existe mais nenhum tipo de escassez à disposição dos humanos.